Pessoal, recebi um relato super interessante de uma paciente de 50 anos que teve que fazer uma palmoplastia devido a uma cirurgia ortognática. Eu não entendi bem o que aconteceu na cirurgia ortognática que ela precisou operar o palato, mas ou seja, ela não era uma paciente fissurada. Ela teve provavelmente algum tipo de trauma durante uma cirurgia ortognática e aí ela teve que operar o palato. E aí ela faz a seguinte pergunta: por que é tão difícil operar o palato? Eu já operei 3 vezes e já abriu 3 vezes. E aí eu vou explicar para vocês por que é comum abrir uma fístula, né? Abrir o ponto numa cirurgia de palato, por que é tão difícil operar o palato. O palato ele é dividido em uma parte anterior, né, que tem o palato duro, e uma parte posterior que corresponde ao palato mole. A mucosa na região do palato duro ela é bem aderida. Se você passar a língua no céu da boca, você vai sentir que a mucosa do céu da boca ela é bem aderida no osso. Então nessa região esse tecido tem muito pouca mobilidade, ele não se distende facilmente. E na região posterior, apesar dele ter mais flexibilidade, porque é um tecido mais mole, por ser o palato mole, ele é mais flexível, ainda assim a gente tem que lembrar que a mucosa palatal ela é uma mucosa extremamente fina. Se você for avaliar ali, a mucosa do palato é uma estrutura de mais ou menos 1 milímetro de espessura, né? A musculatura também mais 1 milímetro, a mucosa nasal também cerca de 1 milímetro, então é tudo muito delicado. Com uma tensão anterior que não deixa o tecido mobilizar tão fácil, é muito frequente você ter uma certa tensão na linha de sutura. E aí é normal a gente fazer incisões relaxadoras na parte lateral desse palato para que esse tecido mobilize mais facilmente. Só que o cirurgião que vai fazer essa correção de uma fissura de palato ou de algum trauma de palato, ele deve estar habituado a esse tipo de cirurgia, porque senão ele fica com medo de fazer essas incisões relaxadoras e às vezes essas incisões relaxadoras elas têm que ser realmente grandes e você precisa deslocar muito esse tecido palatal para fechar o defeito na região central. E se você não tiver um pouco desse traquejo de mexer nesse palato de forma um pouco mais agressiva, você acaba levando um ponto com muita tensão e um ponto sob tensão acaba abrindo. E na parte posterior, apesar de você não ter tanta tensão, ainda assim o tecido é muito fino, então tem que ser uma sutura delicada, realizada de forma precisa e ao mesmo tempo delicada, porque se você fizer o ponto de uma forma mais grosseira, você pode também romper esse tecido, considerando que é um tecido muito delicado. Se você tiver algum caso interessante, algum relato, alguma dúvida, deixa aqui nos comentários pra gente, que de repente, né, a sua dúvida pode se tornar um vídeo.